sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da terceira temporada de SAFcast. Mais uma temporada de podcasts falando sobre advocacia empreendedora, falando sobre negócios dentro da advocacia e como você consegue cada vez se tornar um advogado mais próspero e bem-sucedido. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de SAF Treinamentos, os melhores cursos para você se capacitar dentro da advocacia empreendedora. E hoje eu tenho orgulho de receber como co-host ele, nosso gerente de comunidades, Marcelo Cabral. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo. Um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. Vamos que vamos. Essa terceira temporada você vai estar aqui, figurinha carimbada. Porque vem coisa muito boa por aí. Começamos de pé direito, né? Vamos contar pra galera quem tá aqui com a gente? Chegou a hora. Então vamos lá. Ela que é advogada especialista em estratégia em tribunais, mestre em Direito pela UFMG, olha só, ó, conselheira da OAB-MG, Mariane Cardoso. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Marcelo. É uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com você também, Marcelo. A honra é toda nossa. E, pessoal, a gente estava conversando aqui, né, Marcelo, antes de entrar no ar, sobre tipos de advocacia. Cara, quando eu abri a agenda pro podcast e a Mari veio e falou, Saf, vamos gravar, tem uma ideia legal e tal, eu achei super massa gravar com ela porque, primeiro, é uma mulher que levanta a bandeira da advogada. Segundo, tem uma advocacia muito complexa, uma advocacia focada em grandes clientes e ela vai contar pra gente um pouquinho do que ela faz aqui hoje. Mari, me conta uma coisa. Se você fosse definir hoje, quem é a Mariane Cardoso? Eu sou uma advogada especializada em resolução de conflitos de alta complexidade e estratégia em tribunais. Meu escritório atualmente atua, sobretudo, em questões empresariais, porque eu vim da área tributária, trabalhei na área tributária durante muitos anos. Tive a honra de trabalhar em um dos grandes escritórios da área tributária, então eu fui advogada CLT, depois eu fui advogada associada de Fez escritório, a trajetória toda. Já com aquele papel ali, um pouco de sócia, um pouco de associada. E eu sempre tive dentro de mim essa veia empreendedora. E é por isso até que eu tô aqui e te conheço e tudo isso, porque eu sempre senti falta de materiais para me ensinar, digamos assim, por onde começar. Sim. Porque a minha família não tem ninguém que empreende. Todo mundo são professoras da educação básica ou são funcionários públicos. Servidores, eu não tenho, né? Servidores públicos. Eu não tenho ninguém na minha família que empreende, que seja empresário, para me dar essa referência. Você é a primeira da família a empreender? Exato. Olha que legal. Exato, nesse sentido, sim. Então, eu sempre senti essa falta, mas eu sempre quis. Então, o que eu fazia quando eu era bem mais novinha, né? Eu assistia muito esses vídeos das empresas, né? Então, Day One Endeavor, Sim. com a trajetória dessas pessoas. Então, Sim. acompanhei esses grandes empreendedores, que eu sei que você segue muito Sim. também, né? Flávio Augusto, Abílio Diniz, por exemplo, né? Que infelizmente nos deixou Faleceu essa agora. semana. Eu sempre me inspirei muito nessas pessoas. E aí, quando eu vi você, né? Um cara jovem, que também não tinha essa tradição na família, né? Pra advogar, eu falei, nossa, eu preciso colar nele, preciso aprender, preciso acompanhar, porque de fato vai ser uma fonte minha de conhecimento para eu conseguir ter esse passo, né, de ter essa coragem de abrir meu próprio escritório. Muito então, legal. eu já tinha aí mais de 10 anos de experiência na área jurídica quando eu tomei essa decisão de abrir meu próprio escritório. É recente essa decisão de abrir seu negócio? Tem 2 Seu anos. próprio negócio? 2 anos? Tem 2 anos. Tem 2 anos que E qual que foi o ponto de virada? Que você falou assim, olha, agora eu preciso abrir o meu negócio e caminhar com as minhas próprias pernas. Por que eu tô te perguntando isso? Porque nesse formato de advocacia que você escolheu, a gente estava falando isso agora, antes de entrar no ar. Relacionamento é muito importante. Com quem você está sendo visto, com quem você está andando, quais portas estão abertas para você. E é mais fácil de se fazer isso se inserindo dentro de um grande escritório, por exemplo. Exato. Igual você falou, trabalhou muitos anos em um escritório. Qual que foi o ponto de virada para nossa audiência que está ouvindo? E também tem esse sonho, porque, cara, é o que a gente fala, não é para todo mundo trabalhar para um cliente que paga 2, 3 mil reais. Tem gente que tem um sonho de trabalhar com causa de grande complexidade e de debruçar ali e entender o juiz a fundo e etc e tal. Qual que é o caminho para quem quer dar esse ponto de virada de talvez largar um grande escritório conceituado e começar a caminhar com as próprias pernas? O que você diz pra gente? Eu destacaria 2 pontos, assim. O primeiro foi que nos meus primeiros anos de advocacia, eu tive a oportunidade de, em alguns casos, fazer toda a diferença, mesmo sendo uma advogada com pouca experiência. Mas porque eu dava atenção para aquele caso. Então, eu estudava ele a fundo. E aí eu percebia que, mesmo eu tendo menos experiência, eu dava uma solução melhor do que aquele sócio que estava muito experiente já. Empenho, e aí, né? para um escritório de advocacia grande, de altíssimo nível, às vezes uma causa que tem um valor alto e relevante, não é a fonte de maior, não é o objeto de maior atenção do escritório. Por quê? Porque ele está mais focado na grande empresa e não necessariamente naquele processo, mas naquele processo daquela empresa que às vezes não é tão grande, mas que o valor é relevante para ela,
faz toda a diferença você dar toda a atenção e você elevar a chance de êxito de 70% para 95%. Sim. Porque você deu atenção. Então, eu tive essa oportunidade, sabe? De eu mesma ter determinados insights e falar assim, olha, eu fiz a diferença. E eu comecei a acreditar um pouco mais em mim. Porque no primeiro momento, eu achava assim, não, só vou conseguir ser advogada de grandes causas se eu tiver a família tal, se eu tiver esse tipo de indicação, se eu tiver esse contexto social do qual eu não faço parte. Sim. Então, no primeiro momento, eu ficava totalmente descrente de que eu um dia ia conseguir atuar em meu nome próprio para causas de alta relevância. Mas eu comecei a ver que, em primeiro lugar, assim, olha, eu entrego, eu sei advogar. Então, esse foi o meu primeiro marco. E essa ideia começou a surgir dentro de mim. Mas quando que eu tomei coragem mesmo? Foi quando eu saí para fora do escritório, literalmente, e comecei a me conectar com pessoas e construir o meu próprio networking. Comecei a olhar como é que o meu chefe se comportava, com quem que eles estavam. Onde que ele frequenta? Que eles frequentavam com outros advogados. E eu comecei a tentar fazer isso. Às vezes não tinha dinheiro para ir num restaurante tão bom, às vezes eu bebia só água naquele restaurante. Mas você tava lá. Pagava só água, mas eu tava lá conversando com aquelas pessoas. Comecei a, meio que na cara de pau, organizar uns jantares, por exemplo, às vezes a maioria com mulheres, mas com mulheres e homens também. E a convidar, assim, um desembargador, uma desembargadora para ir conversar. E aí, com isso, eu consegui a plateia, né, de algumas pessoas mais relevantes. E aí, quando eu percebi que eu já estava me conectando com pessoas relevantes do meio jurídico, eu falei, não, eu vou ter que tomar coragem e vou ter que abrir meu próprio escritório. E aí uma empresa confiou em mim para um contrato pequenininho que pagava basicamente as despesas do meu apartamento. Sim, mas eu já troquei era um salário, coisa... assim, a minha renda caiu 5 vezes, que na época eu ganhava um bom salário no escritório de advocacia de São Paulo, que era especializado em fusões e aquisições, em M&A, consultoria de M&A. E me contratou para trabalhar de home office, eu tava num vidão. E aí eu troquei o vidão com salário bom por uma renda pequenininha para arriscar e abrir o meu escritório. Tinha a ver empreendedora. Exato. Tinha a ver empreendedora. O Saf, ela tava contando para mim um pouco antes da gente começar a gravar, uma coisa que eu fiquei impressionado, que eu falei, não é para qualquer um. Fala pra gente, Mari, conta pro pessoal que tá assistindo, como que você fazia conexão com quem vinha pra BH? Isso eu achei genial. O que eu comecei a perceber é que, assim, fazer conexão com essas pessoas que são muito importantes é, de fato, difícil. Então, aqui em BH, por exemplo, a gente tem uma oportunidade muito grande, que é o deslocamento aeroporto BH. Então, eu comecei a ver, quando eu era mais nova, quem que ia ser palestrante aqui em Belo Horizonte, que vinha de fora, e comecei a tentar arrumar o telefone. E aí, eu buscava essas pessoas no aeroporto. Ótimo! Era uma hora de mentoria que você tinha com essa pessoa gratuita. Exato. Então, e se conectando e gerando reciprocidade. Exato. E aí, com alguns nomes, assim, eu me conectei. Hoje em dia são pessoas com quem eu converso, que me recebem nos seus escritórios em São Paulo, Brasília, no Rio. Porque justamente eu dei uma carona, eu me importei. E aí, durante essa 1 hora, eu pude fazer meu pitch, né? Exato. De advocacia, que às vezes... Eu acho muito legal que você ensina muito isso, assim. Que a gente tem que saber falar da nossa advocacia, né? Exato. E muitas vezes os advogados não sabem, né? Falar de uma forma objetiva da sua advocacia. E aí, perdem essas oportunidades. Exatamente. E quando você tem um ouvido qualificado, às vezes você vai ter 5 minutos para convencer a pessoa de que você é um bom parceiro ou um bom advogado. Sim. Se você não tiver clareza de como se posicionar, você pode perder uma oportunidade daquele ouvido qualificado te ouvir. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu vejo em você, é o seguinte. A Mari, ela não tem medo. Ela vai lá e faz o que tem que ser feito. Vai lá e faz o que tem que ser feito. E tem que ser assim, cara. Porque, olha só, ser bom tecnicamente é pressuposto. É pressuposto. Óbvio, você tem que cada vez ser melhor tecnicamente. Mas se o mundo não souber que você é bom tecnicamente, de que adianta? Então, eu acho muito legal ela ter saído de um escritório. Por mais que fosse um ótimo escritório, tivesse um ótimo emprego, ninguém aqui tá falando que era ruim, nada disso, mas ela queria mais. Porque ali ela ia continuar sendo aquele escritório. Ela não ia ser a Mariane Cardoso. Ela ia continuar sendo a marca do escritório. XPTO, seja qual for o nome do escritório. E por trás ela tava se empenhando pra caramba, entregando pra caramba, mas ela não tava construindo nada propriamente dela, porque ela tava na marca de um escritório. E é muito difícil fazer essa transição, né? Porque dá medo. Pô, você tem um salário estruturado, você tem conta pra pagar, você já mora sozinho, você tem suas despesas. Você vai arriscar, né? Então, mas é aquilo que eu sempre falo. Toda pessoa de sucesso, um dia ela foi considerada irresponsável. Eu tenho certeza que alguém achou que você era louca. Não, todo mundo. Tá louco? Como assim? Todo Você vai mundo. largar o emprego que todo advogado quer? Você chegou lá, agora você vai largar? Pra abrir o seu? Né? Seu emprego é tranquilo, né? As pessoas falavam isso pra mim, né? Porque eu trabalhava de home office, né? Seu emprego... E trabalhava de um home office estruturado, porque o escritório me dava uma estrutura física pra trabalhar aqui em BH. Sim. Então, eu tinha escritório com ar-condicionado, tudo certo no prédio corporativo e podia trabalhar na minha casa. A escolha era minha. Sim, ótimo. Realmente, eu tinha uma vida, do ponto de vista de estrutura, muito boa. Sim. Sabe? E aí, eu decidi
fazer o quê? Quando eu comecei a pensar mesmo, falei, vou abrir meu escritório e meu foco é esse, advocacia estratégica, é difícil esse salto, eu sei disso. Aí eu tirei férias de uma semana e fui pra Brasília. E falei assim, eu vou ver com quantas pessoas eu consigo sentar, vou ver com como é que quantas pessoas funciona. eu consigo falar. Isso aí. E aí eu encontrei um tanto de parlamentar, encontrei um tanto de gente, consegui estar em vários espaços, tudo assim, na cara de pau mesmo. Aí eu falei, cara, eu dou conta. Exatamente. Eu dou conta de resolver esses problemas, porque mesmo não tendo as portas abertas pra mim, eu consigo enxergar as janelas. Exatamente. Eu tô disposta a pular e entrar por elas, pelos cantinhos, com mais esforço, porque é mais difícil mesmo. Sim. Quando a gente não tem esse background, né? Quando a gente não tem essa estrutura por trás, você deve ter sido com certeza a mesma coisa, Sim. né? Na hora que você vai abrir seu escritório. Você não tem, assim, pessoas pra te indicar pessoas Exatamente. e tal. Então, a gente... Você vai no escuro, né? Você fica no escuro, você fica com medo, né? Mas tem que ir com medo mesmo. Não tem jeito. Não tem nenhuma decisão que gera bom resultado, a gente toma com 100% de segurança. Porque se eu esperar 100% de segurança, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar um pezinho de meia durante muitos anos, suficiente pra pagar não sei quantos anos meus de despesa. E aí eu já ia ser uma advogada com muito mais tempo de carreira. Exato. E fora do time, né? Exatamente, E apesar dos perder o time. percalços, porque é difícil, né? Assim, é claro que tem hora que dá saudade do salário fixo. Tem hora que dá De saudade. não correr risco, né? Determinado mês, tem mês que você fica muito feliz, não dá saudade nenhuma. Agora tem mês que você fala, não, peraí. Será que eu vou ter uma avalanche de problema daqui pra frente? Você bate o receio, né? E aí vem novos acertos de novo. Até porque essa advocacia estratégica, ela abarca a gente assumir o risco junto com o cliente. Então, o grosso da remuneração, ele vem no êxito, normalmente. Sim. Exceto os projetos que abarcam, né, um prolabore específico, que é justamente as questões, né, que depois eu vou falar aqui com vocês, de gestão de crise, que é uma coisa que a gente faz também lá no escritório. Que aí já tem um prolabore mais robusto. Mas o resto Você tá comprando a briga junto. Eu tô comprando a briga junto porque eu vou ser sócia do resultado. Exatamente. Então, a gente é sócio do resultado e a gente é sócio do prejuízo também. Exatamente. Então... E o advogado, o empreendedor, né, o advogado que quer sair de um trabalho, quer montar o próprio escritório, ele precisa ter estômago para isso. Porque não é todo mês, meu amigo, que vai entrar uma bolada na sua conta e todo mês uma bolada e você vai ficar bilionário. Nas suas contas, você ficaria bilionário em 2 anos, se fosse todo mês bom. Exato. Mas não é. Então, você tem que ter calma, tem que ter estômago, tem que ter planejamento financeiro, tem que saber que em um mês você ganhou uma bolada, não quer dizer que aquilo tudo ali você vai torrar e etc. Não, você tem que se planejar, porque depois as contas vão vir, vai ter época de vaca magra, e aí é o desafio de todo empreendedor, né? Ô, Mário, me conta uma coisa. E a advocacia, onde que ela entrou na sua vida, assim, voltando lá atrás? Por que direito? Como que foi sua graduação? Você já sempre quis a advocacia ou por ter influência da família, em algum momento você pensou em serviço público? Quando eu vou rebobinar bem a fita, assim, quando eu era bem novinha, eu argumentava muito na escola. Então, eu era boa em matemática, era minha matéria favorita, porém, eu argumentava muito na escola. E aí, a primeira vez que eu advoguei foi em casa própria. Eu tinha 8 anos. E aí eu li o Código de Defesa da Criança e do Adolescente. Ueca. E aí eu vi que era o direito da criança alimentar. E as professoras não deixavam a gente comer dentro da sala. Aí eu levei o código pra dentro da sala. E aí eu li o artigo falando que era meu direito me alimentar. E aí eu fui mandada embora pra sala. Eu, Eca e a minha lancheira pra diretoria. Mas essa foi a primeira vez que eu fiz uma defesa. Primeiro questionamento, né? Exatamente. Então eu tinha muito isso, assim, de questionar, de tomar coragem, né? Então eu sempre quis argumentar, sabe? Sim. Sempre fui assim. Então, eu fiquei com um pouco de dúvida, justamente porque minha cabeça sempre foi muito de exatas, então eu me dava bem com física, química, matemática, mas eu me decidi pelo direito, assim, lá para os 15 anos, e aí que eu comecei a me preparar para o vestibular, porque eu estudava no interior. Então, eu fiz uma preparação para o vestibular muito intensa, assim, eu fui a única pessoa que passou em direito no FMG das minhas turmas. Eu vi um stories da Mari esses dias, que ela tava com uma amiga, e falando assim, olha, ela estudava pra USP, eu estudava pra UFMG, e a gente trocava ideia e etc. Então, você sempre foi determinado em querer a federal. Isso, sempre fui. Mas por uma questão, na época eu não tinha tanta consciência a respeito das questões de ensino. Sendo bem sincera, a coisa que mais me movia era a questão econômica mesmo. Porque eu sabia que se eu passasse numa particular, eu teria que me virar para poder pagar, porque naquele momento ali a situação financeira não ia permitir ali pagar de forma tão fácil ali uma faculdade. Então eu passava no FMG e teria um pouco mais de tranquilidade para fazer a faculdade, ou eu teria que fazer uma particular aí, né, ia apertar de outros lados. Exato. Então, eu tinha bastante essa consciência, que eu não tinha opção, diferente dos meus colegas, porque eu estudava em escola particular, mas estudava com bolsa. Então, onde você estudou aqui em BH? Eu estudava no Marista, no interior. No Colégio Marista de interior.
mas eu estudava com bolsa. Aí você veio pra BH pra fazer a faculdade? Isso, vim pra BH pra fazer a faculdade. Que legal. Legal. E aí entrou na UFMG direto, de primeira? Isso, entrei de primeira. Tinha que ser. Mas por causa disso, né? Eu fiz um planejamento de 3 anos mesmo. Eu estudei 3 anos pro vestibular, não estudei só um. Sim. Eu comecei a estudar com 15 anos. Aí eu vi o que a escola tava dando, o que eu não tava tendo. Porque sempre tem um gargalo, né? Aí eu fui me preparando ao longo Você sempre de 3 foi anos. detalhista, assim? Você sempre se pegou nos detalhes? Sempre fui. Que coisa boa. E determinada também, né? Porque Pois com 15 anos de idade ela já sabia o que ela queria fazer e já tava trilhando aquele caminho. Focadíssima, né? Uma coisa muito legal que você me falou sobre essas questões dos detalhes, que é justamente onde pega, né? Pra você conseguir se conectar com esse outro público. Perceber dos detalhes. Como que você usa os detalhes ao seu favor? O que eu acredito, né? A advocacia, ela envolve, sobretudo nessa seara que a gente está conversando sobre esse tipo de advocacia, ela envolve estratégias muito específicas de persuasão, né? E para a gente persuadir, a persuasão é sempre abertura e depois conteúdo. E muitas vezes os advogados, eles focam só no conteúdo, eles não focam na abertura do interlocutor. Aqui, no caso de vocês, no marketing digital, é a mesma coisa. Primeiro você tem que chamar a atenção, depois você tem que entregar algo bom. Né? Não dá para inverter as coisas. E na persuasão pessoal é a mesma coisa. Então, quando a gente está falando do convencimento das pessoas dentro de um conflito ou no convencimento dos magistrados a favor do nosso cliente, a gente tem que entender os detalhes daquela pessoa e não só a jurisprudência, não só o caso. Porque às vezes faz diferença qual time de futebol que o juiz ou o desembargador torce. A cor da gravata que você tá. A cor. Eu às vezes uso isso, porque às vezes eu vou despachar, por exemplo, com magistradas, que eu sei que tem um gosto, assim, pra roupa diferente. Às vezes eu vou com outra cor. Exato. Eu vou com uma cor, porque às vezes ela elogia a minha roupa. Isso é um ponto de conexão. Rapport, né? Eu olho a tabela do Campeonato Brasileiro antes de conversar com o desembargador que eu sei que gosta de futebol, porque eu entro com um assunto. Eu não sou muito ligada em futebol. Sim. Só que ele não importa o que eu gosto, o que importa é o que ele gosta. Exato. Então eu faço muito isso e ganhei essa experiência justamente porque no início, né, você falou da advocacia, né? Entrei na faculdade e aí no início eu queria concurso. Queria concurso, meu pai era concursado, minha família, todo mundo era concursado e eu queria um concurso assim, digamos assim, né, com uma remuneração melhor dessas carreiras mais altas. Sim, eu carreira queria, jurídica, né? Inclusive levar, né, para minha família retorno, né, para algumas coisas que eles não tiveram oportunidade. E aí eu comecei a entender melhor como é que funcionava, né, essas questões. E aí eu comecei a morar em Venda Nova, então bem longe, assim. Eu pegava, na época tava obra na Afonso Pena, então eu pegava ônibus 1h30, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. Aí eu falei, não, eu preciso mudar. Aí meu pai falou pra mim assim, se você arrumar um emprego, você paga o seu aluguel, você muda, senão não vou. Não vou bancar. Aí eu comecei a olhar assim, onde que eu vou conseguir o melhor salário trabalhando na área jurídica? E aí eu descobri qual era o escritório que pagava melhor. Aí eu comecei a mandar e-mail com o meu currículo toda semana para vários advogados desse escritório, até que uma advogada me chamou e me fez entrevista e eu virei estagiária lá. E aí o mundo abriu, né? Porque eu vi uma advocacia que eu não conhecia. Que eu só vi em filme, que eu tinha uma centelhinha dentro de mim que falava assim, eu quero ser advogada igual de filme, assim. Dimopoulos. Hoje em dia, igual do Suits, né? Igual a Olivia o Dimopoulos. Exatamente. É o escritório que a gente foi lá em Las Vegas, que é da série, inclusive. Exatamente. E aí, essa mosquinha me picou. Eu falei, não, eu gosto disso aqui. Então, eu comecei a, enfim, me dedicar mais. E quando eu virei advogada, já no primeiro ano, assim, como eu tinha uma capacidade, assim, de falar, de interlocução com pessoas mesmo, eu comecei a pedir, deixa eu fazer uma sustentação oral. E deixaram eu fazer uma, deixaram eu fazer duas. E eu comecei a voltar com pedidos de vista inesperados. Porque o desembargador pedia vista porque ficava com dúvida em razão da forma como eu tinha argumentado. Sim. E aí, durante alguns anos, eu fui a pessoa que mais fazia sustentações orais desse escritório, que é um dos escritórios de maior renome nacional. E aí, de modo que eu fiz sustentação oral em 21 estados do Brasil. Fez todos. Então, quase todos. Exatamente. E aí eu comecei a ter esse senso de adaptabilidade. Porque quando você vai... a realidade de um desembargador no Piauí é diferente de um desembargador do Rio Grande do Sul. Camaleão, né? As questões, né, que são ali, né, sociais, elas interferem na trajetória. Um magistrado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, TRF4, que sempre foi juiz federal, ele viveu uma realidade. O magistrado estadual do Piauí, que foi advogado, que foi juiz no interior, teve que lidar com aqueles conflitos de interior ali muito pesados, no interior do Nordeste, ele tem outra vivência. Então, na hora que você vai despachar uma questão de alta complexidade com ele, você tem que ter uma estratégia específica para ele e para o outro. Porque não adianta eu ter... E isso que acontece com os advogados, assim, em grande medida, só tem um jeito de falar.
né? Então, eles falam para determinados desembargadores e juízes que gostam daquele jeito. Mas pode ter alguns que não gostam, pode ter alguns até que não entendem. Porque a formação dos magistrados é diferente. Ninguém é obrigado a saber todo o vocabulário jurídico. Exatamente. Inclusive, isso eu acho até ruim do ponto de vista de capacidade mesmo, porque muitas vezes, nessa advocacia estratégica, isso é uma realidade, a gente vai encarar um cliente que é uma pessoa muito simples, mas que é dono de uma empresa muito grande. E aí não adianta você falar bonito com ele. Exato, não adianta você falar juridiquês. Você tem que conseguir explicar para ele que você é um bom advogado de uma forma simples. Exatamente. Porque se ele não entender, ele não vai confiar em você. E aí ele não vai te contratar. Exatamente. Então, essa adaptabilidade é muito importante e eu questiono muito essa soberba linguística, sabe? Do direito, nesse sentido. Porque é importante a gente falar tecnicamente certo. Sim. Mas eu não acho que uma pessoa que só sabe falar de um jeito fala bem, seja esse jeito qual for. Adaptabilidade, camaleão. Tá aí um tema legal pra gente entrar. Como que você desenvolveu essa sua habilidade em comunicar? Bom, na prática a gente já sabe, porque 21 estados, né, fez sustentação. Exato, na prática, a maior dica, claro, para oratória é sempre se colocar em jogo, né? É sempre o treino, claro, né? Mas desde muito nova, eu tive essa percepção de olhar para a pessoa e tentar ver na pessoa se o que eu tava falando tava agradando ou não estava agradando. Depois a gente vê, né? Tem até série que fala, por exemplo, de microexpressões. E realmente existe toda uma ciência por trás disso. Mas, no fundo, mesmo sem ter a ciência, é se importar, né? Você tem que se importar. E você, por exemplo, faz eventos grandes. Você tem que se importar se a plateia tá responsiva. Exatamente. Se você tá falando e a plateia tá todo mundo assim, xoxo, dormindo, você vai dar um duplo twist carpado ali. Você vai fazer alguma coisa para poder chamar a atenção das pessoas. E a maioria das pessoas não entra nas arenas de comunicação com esse espírito. A maioria das pessoas se prepara para falar de um jeito e faz. E não adapta o que tá falando a quem tá ouvindo. Exatamente. Eu acho que é esse o ponto, né? Então, desde muito cedo, eu comecei a me importar com o efeito que aquilo que eu falava gerava nas pessoas, nos públicos, né? E aí, me virando nesse sentido. Porque na sustentação oral, por exemplo, acontece muito isso, né? Eu, pelo menos, me preparo e eu às vezes até dou consultoria para outros advogados no sentido de qual é a melhor estratégia para aquele magistrado, para aquele caso ali. Ou mesmo faço a sustentação no lugar dele, ou traço a estratégia para ele. Por quê? Porque a gente tem que traçar pelo menos ali umas 5 estratégias para o mesmo julgamento, para os mesmos 10 minutos de sustentação. Na verdade, eu sempre procuro sustentar ali no máximo 5 minutos, porque quem tem razão fala pouco. Sim. Isso também é um princípio de persuasão, Sim. né? Você vê que criança, você tá com o filhinho agora. Tá com o filhinho agora, já ele tá falando. Ele vai chegar, às vezes, pra Marcela e vai falar assim: ah, mãe, meu amiguinho tem, eu vi não sei onde. E vai falar um tanto de argumento. Se ele tem um bom argumento, ele fala só um, ele fala: meu pai deixou. Pronto. Ele não fica rendendo. Então, na persuasão da advocacia é a mesma coisa. Você tem uma lista de 15 argumentos, você não tem argumento nenhum. Exato. Você tá tentando... Você vai convencer, você vai ter 2. Você vai falar um preliminar e um de mérito. Sim. Você vai falar 3 argumentos, você não vai ficar falando todos. Isso aqui é suficiente. Exatamente. É tão forte que é suficiente. Exatamente. E para a hora da sustentação oral, você tem que ter estratégia ali. Porque pode ter algo que acontece no julgamento que interfere. Pode ter alguma manifestação do desembargador que faz você ter uma necessidade, né, de você... Enfim, né, se posicionar de um jeito diferente. E, às vezes, a depender do caso, a gente tem que desenvolver também um feeling, né? Assim, confiar na própria estratégia, na própria sensibilidade, assim. Porque eu estudo os magistrados e sempre eu acho importante conversar com eles antes. Pessoas acham que isso é só pro forma, né? Ah, sustentação oral não muda nada no resultado do julgamento. E muda. Claro. E muda muito. E, assim, quando a causa é a vida do cliente, seja ela econômica ou seja ela a liberdade, 10% de chance de virar é muita chance. É muita coisa. Importa muito. Então, assim, eu sempre converso antes para eu ver já se está sendo responsivo ou não. E aí eu vejo, será que nesse magistrado eu consigo colocar dúvida? Se eu consigo, eu vou com uma estratégia específica lá pro tribunal. Já acontece de levar coisa até para balançar, levar documento, gravar o documento de uma página. Você fala assim, na folha 947 tem isso. Se o magistrado pede e fala assim, a senhora pode interromper um pouquinho que eu vou ler esse documento? Pronto, você começou a ganhar. Você já conseguiu. Porque o pedido de vista, eu brinco muito com a analogia com o futebol, né? O pedido de vista é você levar o jogo para prorrogação, aos 47 do segundo tempo. Exatamente. Você vai descansar o time e vai traçar uma nova estratégia para a próxima etapa. Exatamente. Nem sempre vai dar certo, você às vezes não vai conseguir virar o jogo ali. Mas, por exemplo, se você consegue um voto favorável, você já consegue muito mais chance no Tribunal Superior. Sim.
Então a gente não pode desperdiçar essas etapas quando a gente está falando dessa advocacia. E que, de fato, não vai fazer sentido esse tipo de estratégia em todos os processos. Exatamente. É o que a gente estava falando aqui antes. Né? Exato. Eu aprendi muito, Marinho, e com você, inclusive, com várias outras pessoas lá dentro do grupo, que não existe uma advocacia que é aquela é o melhor jeito, é a melhor técnica. Não, a advocacia de escala é só ela que funciona. Não, existem vários tipos de advocacia. E para cada tipo de advocacia, existe uma forma de você se comportar enquanto advogado. Então, existe aquele cliente que vai te pagar 2, 3, 4, 5 mil reais em um mandado de segurança, que a causa dele é de uma baixa complexidade, que o próprio Poder Judiciário entende aquilo como baixa complexidade, e não adianta você empenhar todos os esforços ali e fazer uma tese de mestrado, porque, primeiro, não vale o seu tempo. Segundo, o seu cliente não quer isso. É o que a gente estava conversando aqui. O que seu cliente espera? Qual que é o custo-benefício daquilo que ele tá pagando? O que você está entregando para ele? E terceiro também, porque você precisa canalizar a energia do que é importante de fato nessas ações de alta complexidade. É o que você está falando. Pô, ter 10% a mais numa causa que para aquele cliente é a vida dele, faz todo sentido. Então, quando que foi que você sentiu e falou assim, olha, eu quero atuar com causas de grande complexidade porque eu quero me debruçar nisso aqui e entregar o máximo da Mariane? E não, eu quero fazer ações de 3 mil reais aqui em massa, fechar 10 contratos por dia, mas eu não vou entregar tanto porque o cliente não está pagando isso. Né? Onde que você decidiu que você falou, olha, eu quero debruçar e ler isso aqui a fundo e entregar o meu melhor e para isso eu preciso que seja um cliente que valorize para ter essa relação saudável. Quando que você entendeu isso? Eu entendi isso justamente quando eu comecei a trabalhar atuando em tribunal. Porque eu comecei a ver a diferença que fazia uma estratégia bem feita e o quanto que era diferente o que eu fazia dos meus colegas, às vezes dentro do próprio escritório, eventualmente. Sim. Por quê? Porque como eu me dava ao trabalho, eu gastava sola de sapato, eu ficava sem almoçar, eu ficava sentada lá, eu nunca virei e falei com o escritório assim, entreguei memorial em mãos, porque eu deixei o memorial lá para qualquer pessoa ler. Eu sempre fiz o máximo para eu conseguir entrar dentro da sala do magistrado e conversar com ele presencialmente. Sim. E eu vi o tanto que isso fazia diferença, porque eu viajava para um estado e eu falava assim, para que eu vou falar com um magistrado só? Peraí, deixa eu dar uma olhada nos processos mais relevantes que estão nesse estado e eu vou conversar sobre 10 processos. E aí a minha mesa enchia de pilha de publicação nas semanas subsequentes, porque tudo que eu tinha conversado andava. Dava resultado. E eu falava, olha, dentro do mesmo escritório eu conseguia fazer diferença, atuando de uma forma diferente. Então foi aí que essa minha chave virou. E eu falei, eu quero trabalhar com isso, não é nem por uma questão de, eu me preparei para isso e essa advocacia de massa, ela não é para mim, não é isso. É porque eu sei fazer uma coisa diferente. Então isso para mim é muito legal, sabe? Sim. Eu saber que eu entrego uma coisa diferente e que nesse momento, né, com o meu escritório sendo estruturado, eu entrego um bom custo-benefício para pessoas que têm causas que têm uma certa relevância, mas que também não vão, às vezes, naquele escritório X ou Y. A boutique zona do exato. branding. Até porque, para aquele escritório, aquele processo dela não é importante. Exatamente. Ele é importante para mim. E é isso que eu acho que é uma oportunidade, sabe? Para todo mundo que acompanha você. É que, assim, se você enxerga que você dá conta de entregar a diferença para os clientes, você consegue, de fato, entender que você tem uma oportunidade para fazer a diferença na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque tem muitas pessoas que têm causas importantes que mudam a vida delas. E elas precisam de alguém que se importe com a causa delas de verdade. E muitas vezes os grandes escritórios não vão fazer isso. Porque aquela causa, para eles, não é importante, mas ela é importante para você. Exatamente. É só mais uma no meio da multidão daquele grande escritório, né? Exatamente. E ela precisa de alguém que tenha carinho, que tenha zelo com aquilo ali. Eu coloquei aqui, zelo. É um dos atributos. Eu falo muito isso. Às vezes eu dou consultoria também em razão dessa experiência interdisciplinar que eu tenho, né? Porque acabou que eu tenho uma experiência na área tributária e hoje em dia eu atuo de forma estratégica nos tribunais e fiz meu mestrado com foco em crimes empresariais. Então eu transito de forma interdisciplinar. Eu presto consultoria muitas vezes para empresa. E aí ou para pessoas que têm um alto volume de litígio. Porque tem pessoas que são microempresas, né? Às vezes a pessoa tem 30 processos andando. Então ela eu tenho uns amigos assim. Ela tem que ter uma forma de gerir aqueles processos, que a pessoa subestima o poder da gestão dos processos. Então, você vai em empresas, às vezes, que empresa que não é uma empresa enorme, é uma empresa que você, às vezes, que é advogado, tá aí na sua cidade interior, tem uma empresa que tem 5 unidades de uma loja, por exemplo, aquela empresa já vai faturar X milhões por ano. Ela não é uma empresa pequena. Sim. E aí, quando você vai ver, às vezes, ela tá se esforçando ali. Vamos supor, vou dar um exemplo concreto, não sem falar o nome da empresa, mas eu atendi uma empresa uma vez,
que era do Triângulo Mineiro, que vendia material assim, de construção. E aí o dono de lá se empenhava muito em conseguir uma tinta mais barata, um material mais barato para ter uma margem melhor de lucro. Na hora que eu fui ver, ele tinha pelo menos mais de 10 processos meio que parados com mais de R$1 milhão de valor da causa. Olha aí. Totalmente não cuidados. Eu falei, olha, tem processo aqui que é execução sua contra outra pessoa. Como que você não tá dando atenção para uma execução de R$2 milhões? Exato. E tá tentando melhorar um pouco a margem. Se esforçando numa margem aqui que vai te dar 50 mil a mais de faturamento no ano, porque a margem é pequena em cima daquele produto. E você não tá olhando para 2 milhões executados. Sim. Nesse caso aí mesmo, por exemplo, era uma execução contra uma pessoa que era de negócio, mas era médico também. O que eu fiz? A gente orientou o escritório a informar o endereço do consultório, e aí a citação do cara foi no consultório na hora da consulta marcada. Sim. Pronto, e aí o processo começou a andar. Parado há mais de 2 anos, então faz diferença, né? Isso faz todo sentido, eu costumo dizer isso, trazendo para o empreendedorismo, que às vezes a gente fica muito focado em cada vez faturar mais, tá? Então vamos colocar que você tem uma margem de mercado, uma margem altíssima, 20%. Para você ter no final do mês R$20 mil a mais de lucro, você precisa de faturar R$100 mil. Logo, você precisa de se esforçar para R$100 mil. Agora, esses mesmos 20 mil, às vezes, eles estão deixados em um processo judicial que você não está tomando conta, não está olhando. E aí, não vai dar nada. Às vezes tem 20, 30, 50, R$100 mil ali parado e o empresário, ele muitas vezes não sabe daquilo. Então, ele precisa de uma assessoria, de uma pessoa que vai ter zelo com aquilo. Que vai ter cautela com aquilo, que vai entender e querer o crescimento. E eu tenho certeza, aí você me fala se eu estiver errado, pode me cortar aqui ao vivo. Ao vivo não, tá gravado, mas pode me cortar aqui no gravado. Eu tenho certeza que nesse momento que você tá de escritório, de maturidade profissional, o que você mais quer são empresas que confiem no seu trabalho, que hoje sejam pequenas, médias, mas que elas se tornem grandes junto com você. Exato. Porque aí você vai crescer junto com essa empresa. Exato. Então eu tenho certeza que você quer entregar o seu máximo para dar resultado para essa empresa de várias frentes, de várias formas, e que ela consiga crescer no mercado, ganhar competitividade e você cresça junto, estando ali com ela desde o dia 1. Tô certo ou tô errado? Exato, exatamente isso. Então é uma oportunidade pra gente, né, de carreira mesmo. É a gente identificar esses negócios que estão bem estruturados, que tem pessoas que são talentosas à frente, e acaba que você vira quase um sócio daquela empresa, né? Advisor. Porque você é um advisor que vai fazer aquela empresa crescer, e se você mantém realmente uma relação boa com o dono da empresa, você acaba crescendo junto por isso, porque você passa a poder cobrar honorários melhores, porque a empresa vai se tornando um negócio mais robusto. E você tem que conseguir entregar, né, esse nível de complexidade, né? Assim, essas questões, elas envolvem justamente essa dedicação, né? Que não tem nada a ver com diploma. E as pessoas também confundem muito isso, né? Sim. Porque a advocacia estratégica nada tem a ver com você ter determinado diploma ou não. Exato. Porque a academia não ensina a gente a advogar. Exato. E eu tô falando isso tendo me dedicado bons anos da minha vida acadêmica. ao mestrado. Então eu tô falando professora, isso desse lugar. Sim. Ou seja, o que o mestrado agregou na minha vida profissional? O mestrado agregou na minha vida profissional aprender a estudar. Só isso. Sim. Foi isso que ele me agregou. E me agregou também pessoas, claro, né? Tem pessoas ali que eu conheci na minha trajetória que fazem diferença na minha vida e são pessoas valiosas na minha vida. Porém, não ensina a advogar. A gente aprende a advogar, advogando e se conectando com outros advogados. Exatamente. Porque o insight que você tem com outros advogados, eu acho que é muito legal isso que você proporciona na fraternidade, né? Essa oportunidade de a gente se conectar com pessoas que estão em momentos profissionais parecidos e que a gente pode tanto aprender com a pessoa quanto agregar. Exatamente. Porque, por exemplo, pode ter pessoas lá, aliás, pode não, tem muitas pessoas lá que sabem ganhar dinheiro muito melhor do que eu. Mas eu te garanto que eu sei advogar também muito melhor que muita gente ali. Eu posso trocar. Fazer esse intercâmbio. Exatamente. Sim. Por quê? Porque eu domino uma coisa, que é essa questão de formulação de estratégia para resolução de caso difícil, que às vezes a pessoa não tem aquela experiência, mas às vezes a pessoa sabe captar cliente infinitamente melhor do que eu. Exatamente. Então, assim, se eu ajudo ela a resolver os casos dela de alta complexidade e ela me ajuda a captar clientes ou capta para mim, todo mundo ganha. Exatamente. Então, esse ambiente é um ambiente, assim, de muito aprendizado e que é uma coisa nova no sentido de poder ser mais democrático. E é engraçado eu falar isso mesmo sendo uma coisa paga. Sim. Porque o dinheiro é muito mais democrático do que o acesso aristocrático. Exato. Que era o que era exclusivo há poucos anos. Sim. Né? Antes, você só tinha acesso se você pertencia a determinado tipo de camada. Exato. E era impossível furar isso. Exato. Hoje em dia, por exemplo, no seu ambiente ali, você vai ter acessos valiosos. Exatamente. Que você consegue simplesmente sendo uma pessoa respeitosa e pagando o preço que é cobrado. Exatamente. E isso está muito mais acessível para a maioria das pessoas do que
você nascer em determinada família, ou você ter determinada trajetória social. Faz todo sentido, é acesso, né? E aí, de novo, mais uma vez, é o ambiente que você está inserido em qualquer tipo de objetivo que você tenha. Então, cara, o meu objetivo agora é abrir portas com autoridades, é abrir porta com magistrados. Você vai ter que fazer determinado tipo de networking. Agora, o meu objetivo é aprender a contratar um funcionário. Porque, eu consigo entregar muito bem, mas eu tô pecando aqui, já passaram 5 estagiários no meu escritório, ninguém para, eu preciso desenvolver isso. O que você vai ter que procurar? Pessoas que têm sucesso nas contratações que elas fazem. Agora eu preciso fazer uma melhor gestão do meu escritório. O que você vai procurar? Pessoas que têm sucesso na gestão. E é o que você falou. Estando em um ambiente colaborativo, não tô nem fazendo sardinha aqui pra fraternidade não, mas já fazendo, estando em um ambiente colaborativo, você consegue extrair um pouco de cada pessoa. Óbvio, não é pra todo mundo. Né? Não é só pagar e ter o resultado, você precisa se relacionar, como tudo na vida, mas você consegue ter acesso a esse tipo de pessoa. Então, e via de mão dupla. Você quer aprender sobre prospecção? Às vezes você acha que a sua prospecção precisa de um detalhe, precisa de uma lapidada, você vai ter um cara lá que tá voando em prospecção. Mas, da mesma forma, é o contrário. Olha, o cara que tá voando em prospecção, ele se embola ali na frente porque ele não consegue entregar. Então a Mari vai vir e vai ajudar esse cara. Olha, deixa eu entender aqui, o que você tá fazendo? Como é que tá a sua entrega aqui? Pô, cara, você tá perdendo vários processos em segunda instância. Por quê? Olha só essa estratégia. Faz assim, faz assado. A gente vai se ajudando e vai conseguindo evoluir. Uma coisa que você quer falar, Marcelo? É que, inclusive, eu ia só completar isso daí, só os 10 centavos, que é muito interessante o produto dela, embora a gente vê que é uma coisa não de massa, né? Uma coisa bem específica, bem pontual. Mas valiosa. Exatamente. E ela tem os 2 nichos que ela consegue atacar, né? Os clientes, as empresas, os executivos que precisam, e os advogados que têm esses clientes e não sabem como dar esse andamento, muitas vezes, né? E tem muito, cara. A maioria, cara, isso é às loucura. vezes, você vê, né? A advocacia, eu sempre falo, eu sou o cara que defende prospecção digital, eu acho que funciona em todos os cenários, mas eu não acho que a outra prospecção não funciona. Pelo contrário, eu acho que o offline ele funciona muito. Então, vou te dar um exemplo. Meu sogro, ele não é nenhum empresário mega. Meu sogro é engraçado, né? O Marcelo gosta do meu sogro. Ele não é nenhum empresário, ele é servidor público, trabalhou na Petrobras a vida inteira, aposentou, etc. Mas poderia ser um empresário. E qualquer tipo de problema que ele tem, eu sou a maior autoridade para ele. Então ele tem um problema lá, os amigos dele entraram com uma ação contra a Petrobras. Eu sou o cara que sabe tudo. Ele quer me perguntar no domingo. E se ele fosse um grande empresário? Ele ia chegar para mim e ia me perguntar, trazendo uma grande demanda para mim. E eu ia fazer o quê? Nada, porque eu não sei entregar. Então eu ia me conectar com a Mari. Mari, olha só, meu sogro tem um problema assim, assim, assado. Então olha como que ela não só foca no cliente final, que chega até ela, por toda a autoridade que você tem, vem desenvolvendo, relacionamento, etc. Mas também por outro advogado, que vai entender e vai ver e vai enxergar a Mari como autoridade, principalmente atuações estratégicas de tribunais, e vai te procurar para trazer parcerias. Você vai ver, isso vai acontecer. Inclusive você aí, ó, que tá ouvindo esse podcast, nossa audiência. Se você é advogado, tá com dificuldade em demandas de segundo grau ou em demandas que envolvam grande complexidade, chama a Mari, a rede social dela tá aqui embaixo na descrição do vídeo, troca uma ideia, eu tenho certeza que ela consegue te ajudar. Mari, me fala uma coisa, você falou um tema legal pra gente entrar, isso eu adoro. Gestão de crise. O que é gestão de crise pro advogado? Eu fiz a mesma pergunta quando ela me contou. O advogado que tá ouvindo, porque é um nome bonito, né? Bonito. A gente já pensa, o empreendedor já pensa assim, dá pra precificar bem. Pois mas por isso que eu tô aqui na fraternidade, pra poder aprender com vocês. Conta pra gente. Eu sei entregar, mas não sei vender. O que é gestão de crise? Conta pra gente. Mas geralmente é assim, tá? Quem entrega bem não vende. Eu sou um cara, por exemplo, que eu vendo. Pra entregar eu preciso de ter uma equipe toda por trás. Senão eu não consigo. E isso que é legal desse ambiente, né? Antes de responder, eu só queria pontuar que me veio uma coisa à cabeça, que o legal desse ambiente que você proporciona, né? Você falou assim, de não jogar sardinha, né? Eu vou jogar sardinha mesmo, porque eu tô aqui, assim, muito grata por isso. Porque, assim, é uma oportunidade de você não deixar dinheiro na mesa. Sim. Porque muitas vezes batem na sua porta demandas que você não consegue entregar. Então, é muito legal você ter um ambiente conectado com pessoas de múltiplas áreas que atuam em diferentes níveis de complexidade, porque se você não entrega, alguém vai entregar e nós vamos ganhar dinheiro juntos. Exatamente. Fazendo aquilo, né? Então é uma oportunidade muito boa também de negócio, né? Assim, não só de aprendizado, sim, mas também de negócio, porque às vezes é muito melhor você deixar uma outra pessoa que sabe o que ela tá fazendo, entregar e você levar um percentual daquele contrato junto com o colega, do que você bater a cabeça e gastar uma energia enorme para entregar um negócio que você não sabe o que vai Exato. Vai entregar mal, não vai fazer sentido. E o último gancho sobre isso, que eu acho legal pra caramba, é, olha só, o exemplo aqui agora. Antes da gente entrar no ar, ela virou e perguntou assim pra mim, o Cris tá vindo?
Qual Cris? O Cris do Rio. Então, olha como que ela já se conectou com um cara do Rio. Tem outro de São Paulo, tem outro do Piauí, tem outro de Manaus, tem outro de Serra Talhada. Hoje vai rolar tem o NACRE no Pará. Exatamente. Tem o NACRE no Pará. Hoje vai rolar uma jantinha Foz do Iguaçu, São Paulo, BH e Rio. Exatamente. Olha a baguncinha. O potencial de você se conectar com pessoas do Brasil inteiro. Mas tô curioso. Me conta, o que é gestão de crise na advocacia? O que faz um advogado que é focado em gestão de crise? Gestão de crise é uma atuação emergencial interdisciplinar focada na resolução de um problema de alta complexidade e imediato ou iminente. Então, vou dar exemplo para você. Acontece, por exemplo, um escândalo. Aí existe uma exposição muito grande, porque existe um escândalo pessoal. Renato Cariani, por exemplo. Existe, exato. Uma exposição de imagem gigantesca atrelada a uma questão jurídica. Mas a exposição de imagem dele gera mais prejuízo no primeiro momento do que a própria questão. Perfeito. Então, o que a gente tem que saber fazer? A gente tem que saber fazer uma interlocução com a imprensa, para fazer com que a imprensa entenda aquela pessoa, ela dê o tratamento para aquele caso de um jeito certo. E existe também, é claro, assim, a imprensa ela tem vários caminhos, vários meandros de funcionamento, né? Então você vai conseguir colocar água ou gasolina nas fogueiras a depender do que o cliente precisa. Porque quando eu falo gestão de crise, eu tô falando de acabar com crise ou de criar crise, porque pensando numa consequência. Porque vamos supor, né? Às vezes a gente tem um litígio, você tá litigando numa questão de alta complexidade com uma grande empresa. E aquela questão, se ela seguir um processo judicial regular, vai demorar quantos anos no nosso poder judiciário? Samarco, por exemplo, Vale, Samarco. Exatamente. Vários casos. Então, assim, você está lidando com uma grande empresa que tem toda uma estrutura para litigar ali. Se você consegue fazer com que o seu caso, aquele grupo de casos, ganhe uma atenção midiática, você vai sentar na mesa para o acordo. Exato. Você vai ser chamado para a mesa para o acordo. Por causa da repercussão que aquele caso está dando, não por conta da questão jurídica. Exatamente. E as pessoas subestimam muito o poder desse tipo de questão para a resolução ativa de um problema, ou seja, você, digamos assim, você cria uma crise para chamar atenção para o direito do seu cliente, para tornar aquele... Porque a justiça que vem tarde, ela é injustiça. Exato. Então, não adianta nada, né? Então, você tem que fazer... E é a realidade, infelizmente. Exatamente. Então, você tem essa atuação, que é uma atuação visando a resolução de uma questão específica, ou você tem a própria gestão da crise, porque a crise está instalada por conta de uma questão midiática, por conta de um escândalo que vai sair. Às vezes é alguém que está ameaçando. Eu tô com um material aqui que eu vou soltar e eu vou criar um escândalo e eu vou falar. E aí você tem toda uma estratégia para você, às vezes até investigar quem está ameaçando e arrumar um contrário, contexto. Exatamente. Vale tudo. Visão 360. Exatamente. Resguardar o direito. A gente tem uma série de estratégias que são todas extrajudiciais. Sim. Mas é importante a gente dominar, né? É um papel valioso do advogado fazer isso, porque quando a gente domina as questões jurídicas e o processo judicial, você também não gera novas exposições. Porque perceba que a gente falou aqui agora, eu vou investigar a pessoa que está ameaçando o meu cliente, mas a depender da forma como você faz isso, se você não domina os meandros jurídicos, você gera exposição jurídica. Por quê? Porque essa investigação ela tem que ser feita dentro dos parâmetros da lei. E a forma como você vai fazer essa negociação, ela também tem que ser dentro dos parâmetros da lei. Porque se você encontra questões contra outra pessoa e você não sabe levar isso para a mesa do jeito certo, você pode expor você e o seu cliente a consequências jurídicas graves também. Sim. Então, isso é uma atuação cirúrgica, literalmente, né? É igual na medicina, né? Tem as atuações... diversas, isso é a cirurgia de emergência do direito. Sim. Você tem que saber muito bem o que você faz, por quê? Porque você pode aumentar o problema ao invés de resolver, né? Às vezes você tem... E acontece muito isso, assim, quando a gente está lidando com causas que às vezes parecem que são causas regulares, mas que elas têm uma arena de jogo fora do direito. E às vezes a gente pode fazer isso juntos, né? Assim, por exemplo, lá no escritório a gente atua na área empresarial, então a gente atua tributário, societário e criminal nessas áreas. Porém, criminal, às vezes... Marcelo ainda? Exatamente. Um abraço pro Marcelo, tamo junto, Marcelo. Isso aí, xará de vocês dois, né? Peça rara, gente fina. Exatamente, seu fã. E aí, a gente atua nessas áreas. Só que em causas trabalhistas, por exemplo, de alta complexidade, às vezes a pessoa está dizendo, por exemplo, que ela tem uma incapacidade, está pedindo uma indenização. Se você faz uma estratégia de investigação correta, você consegue provas de que a pessoa está mentindo. Exatamente.
Entendeu? E quando você deixa pra jogar na arena só do processo, a pessoa vai ter todo o tempo de se preparar para um depoimento, para aparecer com determinada habilidade. E tem casos que, por exemplo, a pessoa tá dizendo que ela teve que ela tá com uma consequência definitiva e ela tá jogando bola todo domingo. Sim. Só que é no sítio da família, achando que tá escondido. Só que tem como bater foto com uma câmera bem posicionada lá de fora, tem como bater foto do jogo de futebol. Sim. E mostrar que, olha, cara, você tava jogando bola, você tá aparecendo aqui desse jeito, mas né, você tá mentindo. E aí você resolve um problema de um cliente, um problema grande. Sim. É uma ação alta, né? Com uma estratégia aí fora da caixa, né? Então, não ortodoxa. A gestão de crise por exemplo, essa semana mesmo me procurou uma pessoa que é um sócio de uma empresa da área médica, e aí ele foi expulso. Da sociedade. Ele foi expulso, nesse primeiro momento, do corpo clínico, para na sequência... Sim. Enfim, né, ter esses desdobramentos. E aí, você fala assim, isso é uma questão societária. É uma questão societária, porque ver se o acordo de sócios permite ou não. A questão é justamente assim, e muitas vezes falta nos advogados perguntar para o cliente ou compreender, né, assim, o que o seu cliente precisa. Esse que é o ponto. Né? Porque assim, o que esse cara precisa? Ele precisa saber. Ele precisa saber que ele tá certo e que ele foi expulso da forma incorreta, ou ele quer voltar? Exato. Porque o que é êxito para você? Exatamente. O que é êxito para você? Porque não adianta o advogado falar, não, eu entro com um processo aqui, uma ação ordinária de um conflito societário, e aí daqui 5 anos um juiz vai decidir se a sua expulsão ela foi ou não devida. Não, o cara quer uma solução agora. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entender o caso para ver como você consegue persuadir quem prejudicou ele a voltar atrás. Exatamente. E no primeiro momento, talvez um acordo, uma coisa do tipo, pede uma desculpa, vamos ver o que aconteceu, ou vamos investigar, vamos ver um contexto aqui, porque ele pode ter mais a perder. Sim. Mantendo essa decisão. Vamos ver quais armas a gente vai entrar nessa guerra. Exatamente. E as pessoas subestimam isso, né? Sim. Muitas vezes entram num conflito tendo como instrumento só as palavras, né? E os conflitos bem feitos, primeiro são aqueles conflitos que se faz tudo para evitá-los. Então, você faz uma boa prevenção, você faz uma boa gestão de risco, e você ganha um processo, primeiro começando em como não entrar nele. Primeira coisa é isso. Depois, se você for entrar no processo, você tem que olhar as provas, olhar os atores, né? O Harvey Specter do Suits fala, né? Don't play the case, play the man, né? Você tem que jogar com as pessoas, porque faz diferença. Aquela pessoa, no seu caso, você é pai, acabou de ser pai. Então, um determinado conflito vai virar pra você e falar assim, poxa, cara, mas pensa, você acabou de ter um filho. Exato. Você vai não sei o que e tal. Isso é uma coisa que vai te tocar, porque isso é uma coisa imediata da sua vida, que é importante pra você. Então, às vezes, é mais importante usar esse argumento, assim, pra te amansar um pouquinho e falar, cara, pensa aí, quem sabe sentido. Tal. Isso te amansa, é muito melhor do que virar e falar, não, porque o artigo tal, da tal, não sei o quê, e porque esse argumento de soberba, que isso não convence ninguém. Exatamente. O que convence as pessoas são argumentos emocionais. A pessoa tem que se sentir parte, ela tem que sentir empatia ou ela tem que sentir medo. Né? E eu brinco que, assim, a temperatura do forno é outra parte que bota, e eu só asso o bolo, sabe? Boa, essa foi boa, hein? Essa é boa, essa vai dar um corte bom. Mas faz todo sentido, exatamente. É você dançar conforme a música. Você saber qual arma você vai entrar nessa guerra. Você pode entrar com uma pistola, você pode entrar com um fuzil, ou você pode entrar com a rosa. Vai depender do que vem do outro lado. Exatamente. E eu acho que o melhor jeito de a gente realmente ter uma boa estratégia para vencer um conflito intenso, emergencial, é a gente estar preparado para tudo. Sim. Esse que é o ponto. Quando você tem todas as armas, você fala, pode escolher, cara, eu tô preparado. Exatamente. E é isso que eu falo, inclusive, com os clientes em gestão de crise, porque às vezes tem momentos que são momentos mais duros, sabe? São momentos em que a gente vai ter que falar assim, vocês vão ter que tomar uma decisão se a gente vai fazer uma notícia crime contra esse sócio de vocês. E a consequência dessa notícia crime pode ser ele ser preso. Vocês estão cientes disso? Não, estamos cientes disso. E eu falo muito para cliente isso nessas situações. Eu falo, eu não volto atrás depois. Eu não sento numa mesa com uma premissa negocial e mudo ela depois que eu sento. Porque eu sou uma pessoa de palavra. Exatamente. Então, se eu chegar numa mesa e o caminho for A ou B, e a pessoa optar pelo B, eu vou fazer o B. Sim. Então, assim, se for assim, não, tem a prova X de não sei o que, eu falo, me entrega aí antes de eu sentar na mesa. Porque eu não vou mudar o posicionamento depois. Pode espernear, pode falar, eu que te contratei, não interessa. Sim. Entendeu? Por quê? Porque senão eu não tenho credibilidade numa mesa de negociação. Exato. Para eu ter credibilidade, eu preciso estar disposta
ao que eu vou fazer. Então, assim, você dá all-in, você vai dar all-in. Você não vai falar, eu acho que eu vou dar all-in. Na hora que a pessoa vai, você fala, não, peraí que eu quero perder pouco. Não. Você tem que estar disposto, porque é só assim que o blefe cola. Sim. É isso que as pessoas subestimam, né? Nas mesas de negociação em geral. O blefe só cola quando você está disposto de verdade. Exato. Você não consegue convencer alguém de aquilo que você não está convencido. E isso vale também para os tribunais, né? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para ela convencer bem o magistrado é ela estudar bem o processo e ter uma boa estratégia. É se preparar. Porque se você não está convencido que o seu cliente tem razão, como é que você vai fazer um juiz concordar com você? Você não vai conseguir. Não vai. Nem você se convence. Vários advogados ficam com essas posições de autoindagação, né? Ficam falando assim, não, mas será que nesse caso aqui vai perder por causa disso? Porque o juiz não vai entender não sei o quê. Então, o que você tem que fazer é justamente afunilar o seu horizonte argumentativo e focar naquilo que você sabe que você tem razão, que você confia, que você acredita. Exato. E aí, parafraseando o nosso mentor Vitor Lana, é a frase que ele fala, né? O morno não vende. Exatamente. Serve pra tudo, né? Sim. Pra tudo. Sim. Impressionante. Muito show, Mari. Me conta uma coisa pra gente já ir encaminhando pro final. Desafios pros próximos 5 anos. Desafios profissionais. Onde você quer chegar nos próximos 5 anos? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua visão? Eu tenho realmente, assim, a visão de estruturar o meu escritório como um negócio. Porque o meu escritório, ele ainda tá, eu ainda visto muita carapuça que você às vezes fala, sabe? Do eu presa, assim. Sim. Isso ainda é uma realidade pra mim. Então, daqui 5 anos eu quero estar muito dentro do meu escritório, mas por escolha, não porque eu preciso. Então, eu me inspiro muito em você, assim, quando você tá lá, assim, das Maldivas, em Dubai, não sei o quê, e as coisas estão rodando bem aqui, porque a estrutura roda direito. Então, esse é um dos meus principais objetivos. E eu tenho objetivos de vida também, né? Que eu tenho ouvido muito você falar, você falou que ter filho muda a vida, né? É diferenciado. E, de fato, o seu discurso mudou, né? Assim, eu vi você falando, inclusive, um desses acho que das suas lives, você falou sobre ser bem-sucedido, como que isso varia de pessoa para pessoa. Exato. Porque às vezes você é bem sucedido porque você quer ir pro sítio de sexta a domingo. E se sua vida profissional te permite isso, você é bem sucedido. Exato. Não quer dizer que você vai ganhar X milhões que você é bem sucedido. Porque tem gente que ganha milhões e fica triste. Exatamente. E fica chateado e não se sente realizado, né? Dinheiro não é tudo. Você descobre isso ao longo da jornada. Eu tenho pontos de questões pessoais também, né? Assim, por exemplo, eu tô solteira, eu quero ter ainda uma família, eu quero ter um marido, eu quero aí, advogados bem-sucedidos, com boa cabeça. Inscrição aqui do vídeo, tem a rede social dela. É o Tindercast. E sabe persuadir, tá? Então, vai preparado. Pois é, então eu tenho isso na minha vida. E tem também, né, na minha questão profissional, eu tenho objetivos, assim, de fazer a diferença, sabe? Em certas causas, assim, Sim. sabe? Em atuar, assim, de uma forma que eu possa dizer assim, olha, eu fiz a diferença nisso daqui. Eu tenho esse objetivo, sabe? Sim. Um tempo atrás, se você me perguntasse, talvez 1 ano atrás, eu tinha um objetivo um pouco diferente. Eu tinha o objetivo de atuar em causas de políticos no Supremo Tribunal Federal. Sim, eu lembro, nosso primeiro call de mentoria individual, você falou algo sobre isso. Exatamente, eu tinha muito esse sonho. E eu não me permito aqui dizer por que esse sonho acabou. É melhor não. Porque todas as pessoas aí do outro lado se imaginam. Entendeu? Porém, senão vai cortar a gente vai ter que ir pra aquela outra rede. Vai monarcar a gente. Exatamente. Então, assim, é muito triste estar vivendo isso, né? Mas tá vivendo um momento em que a gente não pode dizer as coisas. Mas como isso é uma realidade, assim, eu me preparei para atuar com direito. Isso significa saber como que as regras do jogo funcionam. Exato. E elas serem respeitadas por todos os atores. Entender o sistema. Os magistrados. Então eu tô interessada em atuar em alto nível nas arenas em que isso é respeitado. Entendeu? E na gestão de crise, de fato, eu me encontrei. Porque aí eu não dependo nem de magistrado. Exatamente. Aí eu dependo da outra parte ter um mínimo de senso crítico de entender, olha, é melhor para mim resolver o processo desse jeito do que seguir um conflito que é pior para todo mundo. Né? E a gente defender o cliente nessa arena é muito interessante por isso, porque a defesa é o ápice da defesa. Porque você defende mesmo, assim, o que faz a outra parte concordar com o acordo é acreditar que você dá conta de ganhar dela na outra arena. Então, você resolve o problema. E o problema é resolvido de forma imediata. Então, assim, por exemplo, eu lidei com uma gestão de crise relacionada, né, ao escândalo que teve de um profissional, um sócio, que foi acusado de condutas inadequadas com mulheres, e aí por isso, e eram situações realmente graves. E aí a empresa me contratou para fazer uma estratégia para expulsar o cara.
E aí a gente fez uma estratégia bastante assim elaborada, era um escritório gigantesco, um dos escritórios maiores na área empresarial do país, então era uma estratégia bem Davi e Golias, mas porque eu dei muita atenção para o caso, um problema societário que vinha de 10 anos, com todo mundo incomodado com o cara, porque tinha determinados mal-entendidos, e aí ninguém formalizava nada, aí 2 mulheres procuraram a polícia, nesse momento, aí a coisa ganhou a possibilidade de repercussão, porque saiu na TV, porém não saiu ainda com o nome, e aí a gestão de crise atua no primeiro momento peraí, olha só, não vamos dar nome e tal, e enfim, né, eu não vou falar os meandros disso, mas a gente muitas vezes consegue fazer a notícia não aumentar, a repercussão não acontecer. Então, assim, você vê, né, um problema societário de 10 anos, que vinha de 10 anos e que o cara achou, ele olhou meu currículo, ele achou que eu não dominava direito societário, ele achou que era uma arena societária, e não era, e no meu história tem gente do societário. Sim. Então eu tava trabalhando junto com alguém de societário, pensando numa estratégia de resolução de conflito. Exato. E aí, em 3 meses, esse cara saiu. Saiu, assim, pela porta ali, mais ou menos da frente, ali de lado, porque ele aceitou uma proposta para sair, que a gente fez uma convocação de expulsão, a gente fez uma estratégia de investigação, a gente levantou vários outros casos potenciais. Então, ele acreditou que ia ser pior para ele bater de frente. E aí, ao invés de expulsá-lo, para isso ficar na ficha dele, corrida pro resto da vida, a gente acabou aceitando uma saída voluntária dele e ele que se resolva com a justiça criminal. O problema foi resolvido. Naquilo que tá... Exatamente, o problema foi resolvido em 3 meses. Sim. Então, você vê assim, você vê uma empresa que, no fundo, é uma família que vem de um sofrimento de 10 anos com problema e que chegaram e falaram assim, nossa, eu passei o Natal em paz, nos últimos anos não tenho passado por conta desse problema. Esse meu primeiro Natal em paz, porque o problema foi resolvido, isso daí não tem preço. É a figura do advisor, que é resolver o problema. Talvez dentro do jurídico, talvez extrajudicialmente, talvez de outras formas, ir lá e resolver o problema. É o que o Dimas falou outro dia na fraternidade dos amigos dele, jogadores de basquete. Aí eu vou deixar no ar essa curiosidade, só pra quem tá lá dentro da fraternidade que descobre. Mari, minha querida, que show essa história sua, cara. Que legal. Fico muito feliz de ter recebido você aqui, contar um pouco pra gente. Já temos que marcar uma data pro próximo, pra você vir aqui contar pra gente esses desdobramentos aí dessa gestão de crise, que eu tenho certeza, assim, pelo jeito que você fala, eu acho que isso tem que ser o forte na sua profissão, porque você gosta disso. Você fala disso, então você tá se descobrindo, eu fico muito feliz com isso. O que você deixa de mensagem aqui pra galera, pra audiência que tá assistindo e que se espelhou muito com tudo que você tá falando, que quer viver dessa advocacia, que quer caminhar, talvez alguém que ainda esteja dentro de um escritório grande, renomado, porque não acredita que vai conseguir, não tem aquela determinação, não acha que vai dar certo pra ele, porque precisa das portas tradicionais abertas. O que você deixa de mensagem de incentivo pra quem hoje tá te enxergando e se espelhando em se tornar lá na frente uma profissional igual você? Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer muito a oportunidade, porque de fato, para mim, é uma honra, né? É muito legal a gente ter essa oportunidade de assistir alguém, né? Como eu assisti o SAF durante muito tempo, depois estar próximo, né? E ter essa oportunidade de ouvir. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer. Mas para quem tá aí do outro lado, pensando no que fazer da própria carreira, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ver onde que a gente quer chegar, né? Porque ter esses objetivos, ainda que a gente mude, e o que trava muitas pessoas, o que eu vejo, é não ter certeza absoluta daquilo que quer. E você pode tomar decisões aos poucos. Eu acho que esse que é o grande ponto. Você não tem que se obrigar a decidir onde que você quer estar daqui 20 anos, porque você acha que talvez você não chegue lá. Você pode decidir, em primeiro lugar, abrir seu escritório e começar com aquilo que você sabe fazer e aí ir aos poucos executando. E aí, nesse sentido, eu acho que a fraternidade, por exemplo, e o ambiente que você proporciona é um dos bons caminhos, porque é um ambiente de network intensivo que é democrático, que está aberto aí a todo mundo. Todo mundo aí do outro lado, ou quase todo mundo, vai ter oportunidade de se organizar em relação a dinheiro para pagar uma viagem para determinado lugar, para sair para comer pizza todo final de semana. Eu te dou certeza que menos de um ano de pizza é o valor da fraternidade. E aí você vai ter que tomar decisões na sua vida de dinheiro, como qualquer coisa na vida, para você, às vezes, dar um passo para trás em termos de nível de vida, né? Digamos assim, nível de consumo. Para você investir determinado recurso
em caminhos que te levam onde que você quer chegar. E nesse primeiro momento, você se conectar com pessoas que estão na sua frente é uma forma de você ver caminhos para onde você pode chegar. Porque as pessoas às vezes falam assim, porque eu não sei ainda que tipo de escritório que eu quero ter. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar com quem é dono do escritório. Exato. Porque se você ficar convivendo só com quem não vive essa realidade, você nunca vai achar que é possível. Exatamente. Eu só comecei a achar que eu podia abrir meu escritório quando eu comecei a ver pessoas da minha idade, mais ou menos, que tinham escritório. Muitas vezes pessoas piores do que você. Exatamente. Aí eu fui olhando e falei, uai, essa pessoa tal, não é desmerecendo ela, exato. mas... É acreditando no seu potencial. Né? E isso, a gente tem que ter muito respeito, né, assim, ao conhecimento das pessoas, né? E aí eu encerro, assim, fazendo um novo agradecimento a você, porque, enfim, né, eu brinco, né, que eu sou conselheira da OAB aqui, eu sou a infiltrada, digamos assim, né? Eu sou a infiltrada. E muitas vezes, nesses ambientes mais tradicionais da advocacia, essas atuações, né, na área do marketing digital, às vezes elas não ganham a valorização que precisaria, né? Sim. E eu já tive a oportunidade de calar muito a boca de muita gente, porque as pessoas falam determinadas coisas, eu falo assim, mas ele ganha mais dinheiro que você? Exato. Porque se ele ganha mais dinheiro que você, talvez você tenha alguma coisa para aprender com ele. Exato. E eu, por exemplo, sinto que eu aprendo muito. Então, assim, se você acha que você não vai aprender nada, é direito seu, mas eu estou aprendendo muito. Mesmo que a minha trajetória de advocacia seja um pouquinho maior do que a sua. Exatamente. Porque e é isso que a gente pode trocar. Agora, em termos de negócio, eu não tenho dúvida que eu tenho muito que aprender com você. E até em termos de advocacia. Porque você estruturou uma máquina que consegue atender de uma forma uniforme os seus clientes. E é muito difícil de fazer isso em qualquer degrau da advocacia. Sim. É muito difícil fazer isso. E, no fundo, a advocacia de massa, ela também é uma boa estratégia, mas se fizer do jeito que você faz. Exato. Que é um jeito organizado e bem feito. Porque muita gente começa o próprio escritório fazendo uma advocacia de massa, processos baratos, entregando advocacia prazo. porca. Exatamente. E isso é muito ruim. Porque, Sim. assim, mesmo o cliente, que é um cliente mais simples, que ele vai ter uma advocacia mais barata... Ele é digno, né? Ele tem que ter essa dignidade do atendimento. Exato. Você não vai entregar para ele e você saber o que o juiz almoçou no dia anterior. De fato, esse é um nível de tempo que você vai gastar em determinados processos. Você tem que entregar aquilo que o cliente te contrata. Mas, assim, nenhum cliente vai contratar um advogado para perder prazo para ele. Então, isso daí é um absurdo a pessoa fazer e ela tem que se preparar para isso. Porque as pessoas acham, por exemplo, olha a sua trajetória, por exemplo, tem gente que às vezes não para entender a sua trajetória direito. Porque a sua trajetória, ela foi uma trajetória de aprendizado com os outros também. Não foi uma fotossíntese. Sim. Não foi uma fotossíntese. Você sentou e falou assim, agora eu sei advogar. Não foi isso. Você teve a humildade de trabalhar. A diferença é que você talvez tenha se dedicado mais do que as pessoas num determinado espaço de tempo e esse processo seu foi mais rápido. Exatamente. Mas isso não quer dizer que não abarcou aprendizado com os outros. As pessoas acham todo, que pode... até hoje. Era isso que eu ia falar, né? Até hoje, fazendo curso, participando de masterminds. É isso que muda o jogo. É que o pessoal não vê esse offline, né? Exato. Por exemplo, Flávio Augusto, a gente falou dele aqui agora. Cara, foi eu tive com o Flávio Augusto na Grécia, participei de um evento com ele, a gente ficou 5 dias conectados na Grécia. Valeu mais do que uma graduação pra mim, aqueles 5 dias. Passou 5 dias com a gente na Grécia. Que ele deu palestra, o meu coração palpitou só de ver. E eram pouquíssimas pessoas. Conversei com ele, tirei foto, almocei com o cara na mesa, assim, o cara sentado na mesa. Normal, ele e a esposa dele, Luciano, queridos, um abraço. Se algum dia essa mensagem chegar até você. E aqui o IFAI proporciona isso pra gente, essas conexões. Então, assim, foi fantástico, fantástico. É uma experiência que você tem ímpar de aprender com um empreendedor, de aprender com um bilionário, um empresário. E não é bilionário pelo dinheiro, é pelo fato de ter chegado lá. De ter feito o que precisava ser feito. Enfim, mas acho que é isso. A gente vai aprendendo nessa jornada, vamos caminhando junto. Eu acho que de todas as lições, a que mais fica é a seguinte. Você nunca não vai aprender algo em determinado lugar. Seja qual for o lugar. Por exemplo, se eu participar de um evento na OAB, por mais que não seja o meu foco hoje, estar inserido, eu vou aprender lá. Assim como eu aprendo com você, que está inserida, com o Gustavo Souza também, que é conselheiro, e por aí vai. Então, acho que sempre você vai aprender em algum lugar. Marcelão, alguma mensagem, meu querido? Primeiro, Mari, muito obrigado por ter vindo. Realmente foi uma história que me emocionou. Eu não imaginava que era tão legal essa advocacia tão especializada. Eu acho que vai servir de muita inspiração para quem está nos vendo, justamente para quem está nessa decisão. Então, parabéns e continue, porque você certamente está influenciando muita gente que você nem sabe. Então, parabéns.
Parabéns, de verdade, pela sua trajetória. Foi um prazer. Obrigada. Tamo junto. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Tá aqui na descrição também, mas por acaso alguém estiver no Spotify aqui ouvindo, como que eles te encontram? @Mariane Andréia no Instagram. Mariane Andréia no Instagram, e tá aqui embaixo também na descrição para você entrar em contato com ela, se conectar e cada vez estreitar e criar essas pontes. Mário, muito obrigado. Marcelão, tamo junto, meu irmão. Esse foi mais um SAFcast, primeiro episódio da 3ª temporada. Tamo junto, vamos pra cima. E eu tenho certeza que você vai compartilhar esse episódio com alguém, porque com certeza a Mari tem muito a agregar em atuações de grande complexidade, sobretudo em tribunais. Fechado? Tamo junto. Beijo. Mais um SAFcast.